Comunismo no Brasil. Tcharam! É a Pensata de hoje. Pensata, com Marcelo Madureira. A Pensata de hoje trata do comunismo no Brasil nos anos 1950. Aliás, a história é bem interessante. Na semana passada, minha mulher e eu completamos felizes 34 anos de matrimônio, olha só. E um amigo nosso, muito generoso, nos convidou para passar a semana na sua fazenda no Pantanal Mato-Grossense, né? Lá fomos nós, então, passar uma semana no Pantanal, sendo muito bem recebidos pelos nossos queridos amigos, né, para festejar. Quer dizer, eu não sei se a minha mulher tem motivos para festejar, né? Eu tenho, afinal ela me aguenta há 34 anos, né? 33 filhos depois, enfim. E, enfim, eu celebrei, né? Ela, de repente, ganhou algum prêmio de 34 anos. É interessante isso, né? Hoje em dia, você vê casamentos durarem tanto tempo, né? 34 anos é a vida de uma pessoa. E parece que eu conheci ela outro dia. É engraçado. Mas, enfim, aí eu pensei, bom, o que eu vou levar como leitura? Além do Kindle, que eu sempre levo, que tem um monte de livros, eu sempre gosto de levar um livro. Um livro assim, né, desde que você segura, que abre, né, que vira as páginas. E aí eu peguei esse livro aqui, O Retrato, de Oswaldo Peralva. Esse aqui era um livro até raro. Eu comprei ele do Sebo Virtual. Eu não sei se ele anda sendo vendido aí pelas livrarias. Eu descobri que essa minha edição foi impressa em 2015. A editora chama-se Três Estrelas, é uma editora que pertence à Publifolha, né, ao Grupo Folha. Mas esse livro aqui é um clássico da biblioteca de esquerda. Foi escrita pelo jornalista Oswaldo Peralva nos anos 60, mais precisamente em 1962. E esse livro é um relato minucioso da vida do jornalista Oswaldo Peralva na sua militância no Partido Comunista Brasileiro. A história começa mais ou menos quando o Oswaldo Peralva é enviado para a União Soviética para fazer um curso de quadros. O que é um curso de quadros? Era o curso que você ia para a União Soviética e durante 1, 2, às vezes 3, às vezes 4 anos, você era treinado para virar um quadro, um militante, um profissional do Partido Comunista, um profissional da Revolução. Então eram cursos internacionais, vinha gente do mundo inteiro, da Ásia, da África, da América Latina, da Europa, e você ficava lá internado 4 anos e meio. Além de aprender russo, você aprendia táticas, desde filosofia política, economia política, até táticas de guerra, uso de explosivos, enfim, tudo que fosse necessário para você virar um revolucionário. Isso era nos anos 50, né, quando o stalinismo estava com a força total, né? O Stalin, como vocês sabem, morreu em 1953 e ele mandou na União Soviética, desde que o Lenin morreu, se não me engano foi em 1923, ou 20 e poucos, até 1953. E mandou do jeito stalinista de ser, né? Passando o rodo em quem fosse seu adversário ou em quem ele achasse que fosse seu adversário, né? Foram os anos de terror da União Soviética. Rússia, ó Rússia, de Lenin, Gorbachev e Stalin. Rússia, ó Rússia, vamos jogar a Copa. E o Oswaldo Peralva cursou uma escola stalinista, né, de quadros do partido.
E é uma coisa curiosa, porque o socialismo, né, o marxismo, ele foi construído com base numa coisa generosa, que é, na verdade, uma vida igualitária, né? Uma sociedade justa, onde não existe a exploração do homem pelo homem, ou da mulher pela mulher, ou da pessoa pela pessoa, né? Onde todos têm os direitos iguais, e cada um segundo suas necessidades, enfim, onde as pessoas vivem em harmonia e paz, e essa coisa toda, onde ninguém passa fome, onde ninguém sofre de doenças, não tem saúde, não tem educação, tenha acesso, né, a uma vida minimamente decente. Essa é a ideia central do comunismo. O que poucos sabem é que o perverso Mao Tse-tung tinha um irmão bonzinho, o desconhecido Bong Tse-tung. Bong Tse-tung era gente fina e boa praça. Ele ajudava os pobres e emprestava dinheiro para todos sem cobrar juros. Do socialismo, que seduz e seduziu tantas pessoas ao longo da história. Os princípios marxistas, né, os fundamentos que foram construídos pelo Marx e pelo Engels, através do Capital e toda uma literatura, né, adjacente, são uma obra filosófica e de teoria política muito bacana, muito bonita, vale a pena a leitura. Agora, quando veio à prática, né, a própria Revolução Bolchevique de 1917, o próprio leninismo falseou a teoria marxista, porque eu acho que no marxismo, aí eu realmente me falha o conhecimento, quer dizer, na base, mas a questão da democracia, da liberdade individual frente ao coletivo. O fato é que os bolcheviques, que tomaram o poder da União Soviética em 1917, da Revolução de Outubro de 1917, né, comandados pelo Lenin, de democratas não tinham nada. Então, construíram um poder, né, toda uma estrutura de Estado baseada num regime totalitário, autocrático, né, uma ditadura, a ditadura do proletariado. Né, e uma ditadura, como toda ditadura, baseada na violência. E o Stalin, né, que se autoproclamou o herdeiro do Lenin, né, porque o Lenin sofreu um AVC, e ficou impossibilitado de governar, depois já faleceu, e o Stalin ocupou o poder e ocupou isso de uma forma bastante violenta, né? E até 1953, quando ele teve também um AVC e morreu. E foi curioso o AVC dele, porque as pessoas tinham tanto medo dele que levaram 24 horas para alguém tomar coragem e tocar no corpo dele, né, para prestar algum socorro, porque alguém achava que ele poderia estar fingindo, né? Estar fingindo e ver quem é que era traidor. É uma história muito maluca, essa história do Stalin. Mas, pois bem, depois que o Stalin morreu, assumiu o poder o Nikita Khrushchev, que era um ucraniano. O Stalin era da Geórgia, né? Eles não eram russos, né, da Rússia. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se compunha, era uma federação de vários países, né, que tinha desde a Lituânia, a Estônia, Letônia, tinha também lá embaixo a Ucrânia, tinha o Uzbequistão, tinha todos aqueles países, a Mongólia, enfim, todos aqueles países que formavam a grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquela que você viu, CCCP, né, que a gente brincava, cuidado com o crioulo Pelé, que tinha na camisa dos russos, né, que não, era um alfabeto cirílico que queria dizer URSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era uma potência nuclear, era o maior país do mundo, disparado.
né? Então, os principais países eram a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, sem contar os países periféricos, né? Como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, né? Todos aqueles países que compunham o Pacto de Varsóvia, né? Pois bem, quando o Stalin morreu, o Nikita Khrushchev assumiu o poder e fez no 19º Congresso do PCU, ele resolveu delatar, fez um relatório secreto onde ele denunciava todas as violências que o Stalin cometeu, e isso foi um assombro para o mundo, né? Essa coragem que o Khrushchev teve. O Khrushchev também era uma figura muito curiosa, né? Porque o Khrushchev era um camponês, lutou na guerra e tal, e como todo membro do Partido Comunista foi ascendendo lá nos escalões do Partido Comunista até se tornar secretário-geral do Partido Comunista, presidente do presídio, enfim, o posto máximo lá. E ele resolveu, na verdade, destruir o stalinismo, né, talvez para criar o khrushchevismo. E o Khrushchev revelou nesse relatório secreto todas as barbaridades que o Stalin fez. O fato é que todos os partidos comunistas do mundo eram parte dessa máquina stalinista. Então, nesse livro aqui do retrato, o Oswaldo Peralva, que era um democrata, que era um cara que nunca foi stalinista, que ele logo que ele se viu enredado, né, nessa máquina totalitária, ditatorial do partido, desse curso que ele foi fazer na União Soviética, um curso que ele em 3 meses ele não podia sair nem lá do colégio onde ele estava, não podia sair do colégio para dar uma volta, né? Aí ele conta o cotidiano dele, que a vida era um inferno, né? Era pior do que quartel. E quando ele voltou para o Brasil, né, como ele teve que enfrentar, e ele descreve como era a máquina do Partido Comunista Brasileiro, como foi difícil você desmontar o stalinismo dentro do Partido Comunista Brasileiro. E naquela época, o Partido Comunista Brasileiro era a única organização de esquerda que havia. Então, todos aqueles, o João Amazonas, o Carlos Marighella, o Pedro Pomar, o Grabois, todos aqueles líderes comunistas, o Luiz Carlos Prestes, todos eram do Partido Comunista Brasileiro. E nessa discussão toda é que acabaram saindo as defecções, ou seja, o João Amazonas, o Marighella, o Pedro Pomar, o Grabois, aí que se formou o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que se identificou mais com a linha do Partido Comunista Chinês, do Mao Tse-tung. Então, o Luiz Carlos Prestes ficou no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que era filiado à linha soviética, à linha de Moscou, e o Partido Comunista do Brasil, que era ligado à linha do Partido Comunista Chinês e depois ficou filiado à linha do Partido Comunista Albanês. E aqui nesse livro, o Oswaldo Peralva, ele explica isso com muita clareza, muita vivacidade e de uma maneira muito interessante. É quase um romance, porque eram discussões muito acirradas, eram brigas, era quase uma religião. Na verdade, eu acho que o grande erro do socialismo, da esquerda, e mesmo da direita radical, da extrema-direita, é que as pessoas acabam transformando a política em religião, em auto de fé, né? As pessoas não professam religião, elas fazem da política uma religião que elas seguem cegamente, sem nenhuma crítica, sem nenhuma autocrítica, sem nenhum juízo de valor, né? Sem nenhuma reflexão, né? Sem ponderar sobre as coisas. Aí que está o grande erro. E eu até acho interessante, porque eu mesmo, anos depois, dos anos 70, eu vinha me filiar ao Partido Comunista Brasileiro, esse, né, que seguia a linha de Moscou,
e vivia ainda essa estrutura stalinista, mas já num outro contexto, porque o Partido Comunista Brasileiro que eu conheci poderia ser stalinista, mas também já tinha um pensamento mais democrático. Tanto que tem um texto muito importante escrito pelo Leandro Conder e pelo Carlos Nelson Coutinho, ambos já falecidos, mas grandes intelectuais, grandes pensadores do Partido Comunista Brasileiro, que chama-se A Democracia como Valor Universal, que colocava que não pode haver socialismo sem democracia, que acabou, de certa forma, fazendo ver a nós, né, que éramos socialistas, comunistas de esquerda, que, na verdade, o caminho não estava no comunismo nem no socialismo, mas na social-democracia. Né? Num regime totalitário, seja ele de esquerda ou de direita, não tem espaço para a democracia. Então, é na social-democracia é que existe o espaço, né, para a liberdade individual, para o exercício do livre pensar, da livre manifestação, que é essencial para o ser humano. Né? Então, de certa forma, foi aí que o PCB acabou de vez. Mas, por outro lado, o PCB, nos anos 70 e nos anos 80, corrigindo na história, teve um papel muito importante na luta contra a ditadura, principalmente se for comparado às outras organizações de esquerda, como o PCdoB e outras, a Polop, a AP, VAR Palmares e tantas outras, que eu não quero criticar, mas o PCB, ele colocou a questão que a luta armada não ia nos levar a uma vitória contra a ditadura. Né? O terrorismo, as ações de expropriação, né? Assalto a banco, assalto ao supermercado, enfim, a ação armada, a guerrilha urbana, a guerrilha rural, né? Como o PCdoB tentou fazer no Araguaia, isso não iam levar à vitória da Revolução no Brasil, e não, mesmo porque algumas dessas forças, elas não propunham um Brasil democrático, eles propunham uma virada de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda. Ao passo que o PCB achava que não, achava que o caminho para o Brasil era, primeiro, uma derrota da ditadura militar, pelo meio da política, através das urnas, das eleições, do Congresso, e um caminho para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equânime, para uma sociedade democrática. Né? Se a sociedade seria socialista ou não, ia depender justamente do caminho que o povo brasileiro iria escolher. E esse é o livro que o retrato, para mim, mostrou um ponto importante do partido que eu vivi bons anos da minha vida, uma boa parte da minha juventude, em que eu sonhei com o Brasil melhor, em que eu sonho ainda com o Brasil melhor. Né? Outro dia eu estava pensando, ano que vem nós vamos completar 200 anos de independência. Então, é uma data redonda, é uma data importante. Né? Então, talvez hoje nós devíamos estar nos preparando para ano que vem a gente comemorar, celebrar, como se deve, né? Uma data tão importante, 200 anos enquanto nação. Né? Nós deveríamos estar preparando grandes exposições, grandes mostras, né? Devíamos estar preparando ciclos de debate, ciclos de reflexão. Afinal, o que nós construímos nesses 200 anos? O que nós fizemos nesses 200 anos? O que nós pretendemos fazer nos próximos 200 anos? O que nós sonhamos enquanto nação? Mas qual que é? Nós estamos perdidos aí nesse pântano de corrupção, nesse pântano de negacionismo, nesse pântano de polarização. Né? Nós estamos perdidos enquanto nação. É uma pena que a gente esteja vivendo justamente às vésperas de completar 200 anos enquanto nação, é uma pena que a gente esteja vivendo um momento tão triste da nossa história, um momento assim tão sem esperança, um momento tão dramático. Eu acho que a gente deveria dar uma virada,
né, deveria nos propor, né, que o 7 de setembro de 2022 seja para nós como foi o comício das diretas já na Candelária, né, em 1985, 84, sei lá. Mas enfim, eu estava lá. Um momento de renascimento do Brasil, um momento de recomeço, um momento que nós nos juntemos, todos os brasileiros, estamos unidos num projeto de construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil que a gente se orgulhe e não um Brasil que a gente se envergonhe. Se você gostou desse meu Pensata, não deixe de dar o seu like, né, comente, não deixe também de compartilhar com seus amigos, assine o meu canal, marque o sininho lá para quando tiver um novo Pensata você ser avisado e também me siga em todas as redes sociais, porque semana que vem tem mais. Um beijo, queijo, tchau.